Fala pessoal, sabemos que o day trade ou mercado financeiro existe uma complexidade, sabemos da dificuldade, sabemos do problema que é operar no dia a dia. E eu vou falar para vocês que não é só a profissão de day trade, mas uma das coisas que me fez evoluir, uma das coisas que foi crescendo mercado a mercado, operação a operação, trade a trade, foi a eliminação, erro a cada erro. Mas antes de qualquer coisa, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente, que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê aquele voto de confiança, ativa o joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Pessoal, quando nós estamos iniciando, uma das coisas que a gente mais faz é cometer erros. E aí, uma coisa que eu fazia muito era, cara, deu errado e o porquê que deu errado. Deu certo e o porquê que deu certo. A cada erro, vamos focar no erro, a cada erro que eu cometia, eu anotava e eu tentava eliminar ele para o próximo. Então, aquele erro eu não poderia cometer mais. Então, eu ia eliminando erro a erro. Então, eu fazia preço médio, era um erro meu. Então, eu anotava até eu conseguir eliminar ele na minha vida. Eu arrastava o stop, eu eliminava até eu ia focar naquilo, eu focava naquele processo, naquela etapa do processo, até eu não cometer mais aquele erro. Eu não seguia o meu operacional, aquela operação minha, eu não era disciplinado. Então eu lutava dia a dia para que aquela operação ela fosse completa, ela simplesmente concluísse uma etapa daquele processo. E assim foi, eliminando erro a erro. Não é um processo que você faz hoje, amanhã você eliminou e você não comete ele novamente. Mas ao longo do processo, você lutando e com foco em não cometer mais, vai chegar uma hora que ele começa a ficar automático e você não comete mais aquele erro. Pessoal, a pior coisa que nós fazemos é operar, ganhar dinheiro de maneira errada. Esse ganhar dinheiro de maneira errada, ou você não saber o que você está fazendo, você ganhar dinheiro por sorte, é o pior cenário que nós podemos cometer. Então, quando você está ganhando dinheiro, entenda o porquê você ganhou aquele dinheiro, o porquê que deu resultado. E outra coisa, pior do que ganhar dinheiro fazendo a coisa errada, ou seja, tendo sorte, é perder o dinheiro não sabendo o que você está fazendo. É melhor perder dinheiro sabendo o que está fazendo do que ganhar dinheiro não sabendo o que está fazendo. Pessoal, elimine erro a erro, etapa por etapa. Me comente aqui qual é a etapa do processo que você está hoje e que você não sabe o que está errando. Elimine os erros. Porque uma coisa que eu percebo, já falei isso algumas vezes, uma coisa que eu percebo aqui no YouTube ou no Instagram, as pessoas só falam de operacional. É porque o operacional ele te traz dinheiro. E o mercado financeiro ele é para proteger dinheiro. Ele é um mercado agressivo, é um mercado que te traz dinheiro, é um mercado que te dá muito dinheiro, mas se você não tiver uma boa proteção do seu capital, não adianta nada. Então, operar é fácil, fazer o comprar ou vender é fácil, você seguir uma regra operacional ela é fácil. Agora, você seguir um emocional, um controle daquilo que você está operando, daquela entrada, daquele loss, esse sim é desafiador. Esse sim traz pra gente um sentimento de derrota, um sentimento de tristeza, você não aceita aquela perda, você não aceita aquele processo. Então, a melhor coisa é você ir eliminando erro a erro, elimine erro a erro, elimine etapa por etapa.
Cometeu esse erro, cometeu essa falha, anotou, não cometa ele amanhã novamente. Respeite seu dinheiro, respeite seu operacional, respeite o seu emocional. Porque eu vou te falar a verdade, cara, o day trade ele é complicado, o mercado não é fácil, mas muito dos erros, hoje olhando friamente, ele é muito mais cometido por nós do que pelo próprio mercado. A gente ouve muito falar que a corretora tá levando meu dinheiro. A gente ouve muito falar que, cara, o curso não dá certo. A gente ouve falar que o mercado é jogo. A gente ouve falar de tudo. Mas será que você já não se perguntou se o problema todo não está com o mercado, não está com o curso que você não completou? Será que não está no stop mal colocado? Será que não está em você? Será que não está em nós? Cara, mercado não é fácil, não é fácil. Eu já tive sentimento de vontade de desistir, muitas vezes. Eu já tive muito sentimento de tristeza, de desânimo, que não dava certo, o processo não funcionava. O processo, todos os dias eu entrava, perdia, ganhava, devolvia, ganhava a semana inteira, devolvia na sexta, ganhava o mês inteiro, devolvia no último dia. Eu não me respeitava. Eu já contei isso no vídeo. Eu já cheguei a ganhar 3 mil, mas chegava a perder 9, 29, 30 mil, 50 mil. Então, esse respeito, se você... Hoje, agora eu tô falando, olhando friamente o processo, o problema não era das corretoras, o problema não era da plataforma, o problema não era do curso que eu fazia, o problema era meu. O problema era meu. Eu não cumpria as regras. E aí uma coisa que, cara, até para finalizar, uma das coisas que eu percebi, o sentimento meu, Marcelo, como é que você elimina erro se nem você sabe onde você está errando? E isso é verdade. Às vezes nem eu sabia aonde eu estava errando. Eu comecei a anotar. Cara, hoje o que aconteceu? Cara, hoje, um exemplo, tá? Eu ganhei a semana inteira em um dia, num determinado dia, só um exemplo, só vocês entenderem. Já aconteceu lá atrás, graças a Deus não acontece mais, pelo menos eu espero. Então, eu ganhava a semana inteira e um determinado dia eu ia lá, perdia tudo. Esse é um erro que eu cometi. Cara, onde está o erro? Eu focava naquilo. Cara, o foco está na falta de gerenciamento de risco. O foco está em não respeitar o gerenciamento de risco. O foco está em não respeitar o lógico. O foco era só aquilo. Então, na minha cabeça, eu só estudava aquilo. O foco na minha cabeça, eu só trabalhava aquilo na minha mente até eu entender, até eu respeitar, até eu aceitar, até eu concluir que aquilo realmente está correto para mim. Qual era o próximo erro? Cara, era fazer preço médio. Ganhava, quando vinha contra, eu fazia preço médio. Preço médio. Aí, cara, o que eu comecei a fazer? Falei, cara, beleza, não tem que fazer preço médio. Então eu lutava, trabalhava, estudava, entendia se aquilo que eu estava fazendo era incorreto, ou se era sorte, ou se não era sorte, ou se eu estava cometendo, quais os erros que eu estava cometendo para que aquilo acontecesse. Tudo que me trazia dano, tudo que me trazia problema, tudo que me trazia tristeza, eu anotava e focava. Era o foco daquilo. O foco era muito intenso em relação àquilo. Então, eu já vou repetir. Pior do que você operar é perder e não saber o porquê que você está perdendo. Você sabe o porquê está perdendo? Então, se não sabe, estude. Se não sabe, anote. Se não sabe, trabalhe isso em cada trade, em cada etapa. É um diário de trade, se você anotar. Um diário, mas é diferente esse diário. O diário de trade você anota etapa a etapa. Nessa anotação, você vai exatamente colocar o que aconteceu naquele momento. Cara, eu fiquei cego. Naquele momento, eu não consegui enxergar além, não consegui enxergar uma entrada. E foco. Olhe simplesmente para aquele momento e estude aquele momento. Estude de manhã, de tarde, de noite, até eliminar e entender o porquê você errou. Estude
amplamente até você eliminar da sua vida esses erros. E é assim que eu faço até hoje. Cara, vocês já acham que é fácil? Não, não é. Ah, Marcelo agora está consistente. Não, Marcelo está lutando todos os dias. Estou ganhando, estou lutando, mas todos os dias eu tenho um ritual, eu faço um ritual. Esse ritual, ele me ajuda. Cara, nada pode me atrapalhar daquele momento, daquele cenário, daquele mercado, do que eu vou fazer naquele momento. Operar sozinho para mim era ruim, eu consegui arrumar um grupo. Fazer operações cansado, eu tento ter o máximo cansado possível. E quando você está muito cansado, Marcelo, eu tento aliviar a mão. Cara, você precisa se conhecer, você precisa eliminar erro a erro, você precisa eliminar etapa por etapa, até você chegar ao momento em que você vai falar assim, pronto, eu estou ganhando dinheiro no trade. Eu estou falando isso, mas eu não me entenda mal. Pare de focar só no operacional. Day trade, ele é alguns fatores. Operacional, leitura de contexto do operacional, gerenciamento de risco, disciplina para seguir o operacional, emocional para respeitar o seu loss. Beleza, galera? Mais um vídeo, obrigado. Anote, ó, sininho, dê o joinha, tô ativo no Instagram, me ajuda a crescer esse canal. Obrigado mais uma vez, obrigado por tudo, fui!